Bora, Fel, para mais um vídeo no canal aí. Separei para vocês um corte da ESPN sobre a situação do impeachment do Augusto Melo. Parece que a justiça aí derrubou a liminar que o protegia para que o impeachment avançasse aí na última tentativa do Romeu Tuma Júnior avançar com esse processo. Também a situação do André Carrillo aí, hein? Será que ele vai ficar? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Olá, fãs de esportes, semana agitada na política do Corinthians. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, cassou a liminar que impedia a votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Com isso, será marcada uma nova votação, provavelmente no ano que vem, e de forma virtual, para evitar os tumultos que ocorreram no Parque São Jorge no dia 2 de dezembro. Dentro de campo, o Corinthians tenta fazer a manutenção do elenco, que terminou o ano de 2024 muito bem. A ideia é permanecer com os principais nomes da temporada. O atacante Ángel Romero ainda não renovou o contrato. O Corinthians deseja um vínculo de uma temporada, enquanto o atacante paraguaio quer 2 anos de contrato. Já a situação do atacante Thales Magno é um pouco diferente. Entre Corinthians e o jogador está tudo certo. A questão é que ele está emprestado pelo New York City dos Estados Unidos e a equipe norte-americana ainda não chegou a um acordo com o timão. Quero começar agora com o impeachment que vai voltar a ser votado, porque era um impeachment que iria ser votado há 2 semanas e aí uma liminar barrou essa votação, agora vai ser de forma online. Como é que você vê essa história do impeachment? O popular via Zoom, agora vai ser via Zoom. Né? Pode ser, mas muita gente fala em golpe, não vai ter golpe, é tentativa de golpe. Como é que você interpreta? Marcela, assim, pontos isolados a serem ditos. A gestão do Augusto Melo é boa? Não, não é. A gestão do Augusto Melo tem pontos que parecem ser temerários para o clube? Sim, tem. O episódio vai de bet, que é o que motiva esta votação de impeachment, este pedido aprovado primeiro pela Comissão de Ética, posteriormente pelo presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. O caso vai de bet traz indícios altamente perigosos? Traz. Esse conjunto é suficiente para você destituir um presidente do cargo sem que algo esteja provado, sem que a investigação tenha terminado? Me parece que não. E aí eu acho que essas são coisas diferentes. Por isso que nesse instante, você tirar o Augusto Melo do cargo, por pior que seja a gestão, por mais confusa, complicada, temerária que seja a gestão, sem que exista uma prova de irregularidade por parte dele, soa mais como um movimento político de quem quer tirá-lo do poder do que propriamente uma atitude baseada em fatos. E essa é a grande discussão acerca da votação do impeachment do Corinthians. Por outro lado, assim, se o pedido foi protocolado na Comissão de Ética, por lá passou, chegou no presidente do Conselho, por lá passou, eu penso que a votação tem que acontecer. E aí cabe aos conselheiros votarem a favor ou contra. Não acho que seja positivo para o Corinthians o impeachment. Acho que em pouquíssimos casos um processo de impeachment é saudável para qualquer clube que seja. As marcas são sempre pesadas. Uma ruptura tão brusca no meio de uma gestão ou no começo de uma gestão, ela traz consequências. Por exemplo, num cenário hipotético, em janeiro de 25 a votação acontece e os conselheiros, os 300 conselheiros, optam pela destituição. Primeiro, não é definitivo, né? Sim. Se o impeachment passar pelo Conselho, o presidente é afastado temporariamente, o vice-presidente, o primeiro vice, que é o Osmar Stabile, no caso, convoca a eleição dos associados e os associados votam, os mesmos que elegeram o Augusto Melo, votam pela destituição definitiva ou não. Então não é o Conselho que define se ele deixará de ser presidente de forma definitiva. Mas porventura, se isso acontecer, quais são os riscos? A gente tem garantia de que o Fabinho Soldado será o executivo de futebol se o Augusto Melo sair? A gente tem garantia que os diretores, alguns dos que assumiram depois do caos que virou, da debandada política que virou o Corinthians, alguns dos bons diretores que assumiram pastas importantes como marketing, jurídico, financeiro, a gente tem garantia de que esses caras continuarão fazendo alguns dos bons trabalhos que são feitos? Não, não temos. A gente tem garantia que o Memphis, que é o cara que transformou o time do Corinthians, vai se sentir confortável para permanecer num clube tão caótico nesse sentido? Não tem. Então, assim, por mais críticas que se faça à gestão do Augusto Melo, e eu faço várias, a gente aqui faz várias ao longo do ano, uma ruptura a essa altura, sem nada comprovado, sem investigação terminada,
ela me soa muito mais como prejudicial do que benéfica ao clube, né? Não só ao time, mas ao clube, ao Esporte Clube Corinthians Paulista como um todo. Então, acho que as coisas têm que ser muito bem pontuadas e isso não é nenhum tipo de elogio à gestão. É uma gestão muito complicada, mas daí a você interrompê-la é preciso ou que a investigação tenha terminado e, se a investigação terminou, que a gente tenha algo concreto sobre uma lesão ao clube provocada por uma atitude do presidente do clube. E demora, né? Essa investigação está demorando demais. Esse é um outro ponto. E é o que a oposição, quem protocola a ação de impeachment, argumenta. Fala, bom, a gente... Deus sabe quando vai terminar a investigação. E se você esperar demais, se bobear, nem Augusto Melo vai ter mais quando terminar. O que é uma ponderação válida. Mas daí você interromper uma gestão sem nada concreto, nada comprovado, soa mais como um movimento político, o que muita gente chama de golpe, do que propriamente uma ação baseada em fatos para melhorar o futuro do clube. Agora, falando sobre a manutenção do time. O time acaba voando, a gente brincava, inclusive, aqui, falava do Garro, que falou que queria que começasse já há 10 dias. O Yuri Alberto, a mesma coisa, que há 10 dias eu queria começar uma nova temporada. Se jogar, de tão é isso. De tão empolgados que eles estão com o final desta temporada e agora eles precisam se manter ali. A comissão técnica fica e não sabemos o que será de alguns jogadores importantes desse time de 2024 para 2025. Pelo menos o Carrilho, e aí a informação do meu timão fica para 2025. Que é uma ótima notícia, assim, que jogador voando, é o André Carrilho, 33 anos, um cara muito experiente. Ele demorou um pouco para se firmar como titular, como dono do meio-campo do Corinthians, mas é um cara que ajudou a transformar o time do Corinthians em termos competitivos, em termos táticos, em termos de maturidade, de experiência, assim, um jogadoraço. Muito interessante de vê-lo jogar pela televisão, mais bonito ainda vê-lo jogar no estádio. É muito bonito ver o André Carrilho jogar no estádio, jogador elegante, assim, pro corintiano que viveu glórias recentes. O Carrilho em campo, ele me remete a momentos de Danilo, assim, pela tranquilidade. O Carrilho é um cara muito tranquilo em campo. Raramente você vê ele desesperado, dando pique pra cima e pra baixo. Ele com a bola é uma tranquilidade, joga como estou aqui de terno e gravata. Então, muito importante para o Corinthians mantê-lo. Ele já tem 33 anos, é claro que é importante acompanhar se vai ter algum decréscimo de performance com a idade nas próximas temporadas, mas tê-lo por mais um ano, como o Corinthians fechou, até o meio de 26, na verdade, é uma ótima notícia. Formou ali uma espinha dorsal interessantíssima com Ranieri ou José Martínez. O Ranieri terminou muito bem o ano, reconquistando a vaga de titular, e o Carrilho contrapondo com a juventude do Bidon, que é outro jogador muito técnico, ainda para mim, longe de estar pronto, com algumas questões físicas que comprometem a competitividade, mas do ponto de vista técnico, Carrilho e Bidon são alicerces muito importantes para o meio-campo que tem o Rodrigo Garro na ponta, o craque do time com bola no pé. Então são jogadores fundamentais para o Corinthians manter. É um time que tem espinha dorsal formada para a próxima temporada. Começa pelo Garro, que o Garro me intriga um pouco. Você vai começar nos corintianos agora? Vou porque assim, essa história de que expectativa você tinha, qual que você não tinha e tal. Sabe, eu acho que ele me superou pelo que ele fez, mesmo já sabendo que ele era um bom jogador, entendeu? Mas aí entra essa adaptação da época, como diz primeira época aqui, como diz o Pascoal. Foi lá em 1970. Então o cara chegar, se adaptar, pega um time ruim. Ele lê época. E pega um time muito complicado e bem ruinzinho na primeira chegada dele. É ele quem salva o time, né? Não dá pra esquecer disso. Então eu diria que me superou as expectativas o Garro. Pra mim, eu acho que é o mais fácil de todos do Corinthians. Superou a expectativa, sem dúvida. Porque ele jogou muita bola. Eu acho que do começo ao fim. Né? Não é que... Tudo bem, depois ele talvez tenha tido menos protagonismo do que tinha no começo pela chegada, pelo crescimento do Yuri Alberto, pela chegada do Depay, mas assim... Ele jogou muito do começo ao fim, então para mim superou a expectativa mesmo. Para mim ele vai ficar ali, eu acho que ele vai entrar no top 5 ali, ele vai entrar bem colocado ali. Também tem isso. Top 5? Ele vai entrar ali então superou a expectativa. Muito. Ele é bom jogador, já era bom jogador, e para mim superou a expectativa. Porque ele vai jogar no futebol brasileiro, que os caras não alisam, não dão moleza para ninguém, e ele tem 1,68 m, e os caras não conseguem parar para marcar. Como é que ele falou para você? Vocês que não veem, né? Vocês não veem porque os árbitros são muito ruins aqui, mas eu apanho muito. Ele apanha muito. Só para explicar que eu falei
Eu meio que brinquei com ele, mas eu acho mesmo que ele apanhou menos pela bola que tem do que a gente costuma ver os craques apanhando. Cara, a gente já tem que fazer o top 5, hein? Vamos lá, vai. Hugo Souza. Superou a expectativa. Pra mim superou demais. A expectativa também. Demais, porque ele vem no time rebaixado em Portugal, ele sai do Brasil. Pela maneira como ele sai do Brasil, principalmente. Precisando botar a cabeça no lugar, precisando entender e certas tem uma coisa, coisas. quando o Corinthians o contrata, a entrevista dele me emocionou. É incrível. Então, vou botar ele aqui, Mauro, mas quero te ouvir, certo. só porque já aí. foram os 3 votos. É isso mesmo. Chegou e se adaptou muito bem. Foi muito importante. É engraçado, porque o Corinthians perde o Cássio. Bota um goleiro que também ninguém achava que ia ser tudo aquilo que foi. E aí chega o Ele toma conta, vira capitão. Não, então o Carlos Miguel sai numa fase. Não, o Donelli não. Calma, Pascoal, vamos agilizar aqui. O Carlos Miguel que vai pra Inglaterra e a gente, o Corinthians fica meio que sem saber noção. E aí o Fabinho Soldado vai buscar o Hugo. E agora sobrou o Depay. Eu acho que você tem que abrir. Eu acho que você tem que abrir. Põe ele no top 5 e depois a gente fala dele. Pronto, então, vai. eu ia falar isso agora. Eu acho que ele pode estar dentro do top 5. Mas, assim, não supera a minha expectativa. Porque eu tinha uma expectativa muito alta do Depay jogando no Brasil. A minha expectativa do Depay era nível do jogar dentro do esperado. O que ele jogou, ele até brigou. Ele fez gol de falta, fez gol de bicicleta. Cuidado com isso, que no ano que vem vamos estar aqui, vai ter um monte de jogador que vai bater no outro e falar, o Pascoal falou que brigar dá ponto. Dá ponto, vai. Não. Então, assim, ele fez tanta coisa, ele teve um curtíssimo espaço de tempo e fez tanta coisa pelo Corinthians. Que pra você fez superou. Gol de falta, fez gol de falta frontal, gol de falta lateral. Melhorou o Yuri, uma barbaridade. O Yuri é verdade, ele melhora o Yuri. Eu acho que ele melhora o Yuri Alberto, ele melhora muito com a presença. Tá, peraí. Então, pra vocês superou. Eu vou deixar o Jean resolver se ele quer empatar ou se ele vai com vocês, porque aí a gente vai pro top 5, porque a gente tem 5 minutos. Eu vou usar a forma física dele no momento que ele chega. Ele se supera, e os 2 primeiros jogos para colocar no superou a expectativa. Porque, cara, assim, tá por bom, mais que a gente esperasse muito dele, na hora que você vê ele chegando, você fala, será que vai... Será que vai pra essa temporada? Será que vai pegar tão rápido? Exato. Sim. Pegou muito rápido, então eu coloco no superou a expectativa. Para finalizar o vídeo agora, e vamos falar mais de uma ótima notícia aí que surgiu agora aí do Corinthians, o Timão que acertou a renovação de contrato do meio-campista André Carrilho aí. Agora ele fica no clube até o meio de 2026, hein? Que ótima notícia pro torcedor corintiano, né? A gente tava naquela dúvida aí se ele ia ficar ou não, até porque o contrato dele terminava no meio do ano. O Rei já que chegou no Coringão aí por indicação de Ramon e Emiliano Dias, com que eles já tinham trabalhado na Arábia Saudita aí, e a formação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pelo GE com fontes da diretoria. 33 anos aí, o Carrillo disputou 19 jogos pelo Timão, sendo 11 como titular. Ele que ainda deu 2 assistências aí no campeonato, mesmo sem marcar gols, encerrou um ano em alta aí como peça importante da equipe, ele que não tinha começado como titular ali. Quando ele chegou titular era o José Martínez, Charles e Bidon. Ele conseguiu sua vaga aí, mostrando muita qualidade, muita paciência e muita técnica também, o André Carrillo aí do Corinthians. A renovação também que era prioridade pro Fabinho Soldado, ele falava nas entrevistas aí que o principal objetivo aí era manter as peças importantes, e a primeira já foi aí que foi o André Carrillo. O Coringão aí mantendo essa base forte aí pra 2025 e pra poder disputar várias competições aí importantes, hein. E o Romero e o Thales Magno aí que devem renovar seus contratos também em breve, hein, tá quase tudo acertado com o Romero e com o Thales Magno no seu clube lá dos Estados Unidos. O Romero é que só tá discutindo o tempo de contrato, enquanto o Thales aí negocia a extensão de empréstimo que atualmente pertence ao New York City aí dos Estados Unidos. O Thales Magno é que tem contrato de empréstimo com o Timão até o meio de 2025, porém, muito provável que ele fique até o final de 2025. E depois o Corinthians vai tentar comprar ele junto ao seu clube dos Estados Unidos. Então é isso, Fiel. Gostaram aí da renovação do Carrilho? O Timão aí segue firme para fortalecer mais o elenco aí, para chegar algumas peças importantes aí, umas 3, 4 contratações talvez. Então comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!